Nessa mesma cadeira aí, algumas horas antes, o Luiz Roberto Barroso, que foi entrevistado aqui também, falou uma pergunta que eu fiz, que dizia que talvez, ele falou muito que a vida às vezes tem revés e ondas do mar, que acerta e erra, e ele se reconciliar com Gilmar Mendes tinha sido um acerto. E eu fiz uma provocação se a posição dele com a Lava Jato tinha sido um erro. E ele deu uma declaração, foi uma declaração que eu não vou dizer aqui que foi uma meia-culpa, porque não foi, nem ele falou meia-culpa, mas fez uma retrospectiva dizendo que de fato a Lava Jato teve 5 momentos, segundo ele, me ajuda Guilherme, né, que teve a condução coercitiva do presidente Lula, teve o PowerPoint, teve a divulgação do diálogo da presidente e a divulgação da delação na véspera da eleição do Palocci. Que isso aí deixou a ele claro que a operação é uma operação política. Você percebeu isso em que momento, bem mais para trás, mas qual foi o momento que você percebeu isso? Olha, eu fui advogado do Alberto Youssef no primeiro dia da operação. Quando surgiu a operação, que a Lava Jato é por causa de um posto em Brasília e tal, o Alberto me ligou, e eu comecei a advogar para ele, nós estamos falando de 2014. Em setembro eu entrei com um habeas corpus que eu anularia tecnicamente a operação. E aí ele travou. O Alberto Youssef. Porque o Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados pressionaram ele para me destituir. Então, em setembro, sentado no Café de Foix em Paris, eu fiz uma petição desistindo do habeas corpus por pressão deles. Setembro de 2014. Setembro de 2014. É inacreditável isso. E agora o Alberto me procurou, o Youssef, e disse: Cacai, você foi o cara que mais combateu a Lava Jato, você foi o cara que teve coragem de fazer o combate, e agora nós temos chance de botar o prego no caixão. E eu entrei com a petição em nome dele, imagine, 10 anos depois, e ganhamos uma decisão do ministro Toffoli, que, para minha alegria, ela reconstituiu e replicou toda a minha petição de 2014 no Café de Foix. Há 11 anos atrás. Você imagina. Então, assim, eu sou muito tranquilo em relação à Lava Jato. Eu fiz o bom combate. O ministro Luiz Roberto Barroso, eu tive muitos embates com ele. O ministro é meu irmão, eu amo ele, adoro ele. Intelectual de primeira linha, meu amigo antigo e tal. Mas tivemos muitas divergências, faz parte do jogo. Especialmente no julgamento do Conselho Nacional de Justiça, onde o ministro Salomão demonstrou com muita técnica e muita prova que aquilo que eu dizia sem prova e que poderia ter sido processado, não foi porque eles sabem que são bandidos. Desculpa a expressão, eu não gosto dessa expressão. Mas é incrível. O Conselho Nacional de Justiça, numa sessão plenária, presidida pelo Barroso, que foi vencido, disse que a República de Curitiba tinha cometido crimes de peculato, corrupção e organização criminosa. Isso nunca foi julgado. Mas foi dito no Conselho de... Decidido plenário. O Barroso perdeu essa votação. Então, assim, a minha admiração pelo Barroso é enorme. Meu amigo... E agora, fora do Supremo, espero voltar a ter com ele uma relação mais... Porque eu sou muito criterioso, assim. O cidadão está lá como ministro Supremo, tem que ter uma certa reserva. Mas ele é meu amigo de muito antes disso. E nós ganhamos lá no Conselho Nacional de Justiça. E, infelizmente, o Procurador-Geral da República nunca mexeu com isso, nunca levou isso adiante. Poderia ser levado? Não, poderia, não. Deveria ter levado. Inclusive, assim, quando eu entrei com a ADC 43, Ação Direta de Constitucionalidade, para enfrentar a questão da liberdade em segundo grau, não era pensando no Lula, era pensando
na questão específica, olha só, da podridão do sistema penitenciário brasileiro. Só que a ministra Carmen, que não queria julgar, porque não queria libertar o Lula, segurou tanto tempo que virou a ação do Lula. O Lula foi solto não pelos habeas corpus dos seus excelentes advogados, mas por essa ação que nós entramos. Daí, olha como o mundo é complexo. O Lula foi libertado quando nós ganhamos uma ação, e aí eu tenho que fazer uma homenagem ao ministro Toffoli, porque ele falou comigo, Cacai, a ministra Carmen Lúcia não vai voltar isso para julgar, que é um erro do Supremo. O Supremo, a pauta, você conhece o Supremo tão bem, a pauta ela é do presidente, isso é errado. 50% tem que ser do presidente, 50% tem que ser colegiado. E aí o Toffoli disse, quando eu assumir, eu boto para votar. Botou e a gente ganhou e o Lula foi solto. Cansou de conversa rasa e gritaria, né? Quer trocar uma ideia de verdade? Papo Amado, do Amado Mundo. Conversa pra rir, pensar e construir juntos. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.